Conforme eu havia prometido no slide anterior, no nosso bloco anterior, vamos agora analisar as principais súmulas atinentes a esse assunto. Então, vamos diretamente aqui à tela. 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Então, aquilo que a gente acabou de dizer, né, gente? Sempre tenham isso em vista em relação à monitória. A monitória, para que ela seja intentada em relação a título de crédito, o título de crédito precisa ter perdido a sua força executiva. Em quanto tempo um título de crédito perde a sua força executiva? Aí eu vou fazer o seguinte, eu venho para cá, daqui a pouco eu volto, mas eu coloquei aqui para vocês um resumo. A gente vai ver ainda cada título de crédito em espécie, mas como eu sei que nesse momento isso acaba aperreando a cabeça de vocês, eu coloquei assim: um quadro de prazos em relação à execução direta do título de crédito do livro de Adilson Enedino. Aí eu coloquei aqui, cada um, vejam, letra de câmbio. Em relação ao aceitante e avalista, 3 anos do vencimento, aí tá aqui, ó, tudo já resumindo para vocês. Mas eu vou explicar isso daqui quando eu falar dos títulos de crédito em espécie, eu ainda volto para cá. Duplicata, também a mesma coisa. Nota promissória, também a mesma coisa. E por fim, cheque, também a mesma coisa, tá? Como a gente está dizendo que sempre que couber monitória vai ser de título que tenha perdido a eficácia executiva, eu achei por bem colocar esses quadrinhos aí agora. Mas explicá-los, eu vou explicá-los nos títulos de crédito em espécie. Quer dizer, eu só posso intentar a monitória de forma subsidiária, quando não couber execução. Aí vamos lá para as outras súmulas. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Quer dizer, gente, o que a gente está querendo dizer nessa súmula, o que o STJ está querendo dizer é, nesse tipo de ação monitória, que seja calcada em cima de cheque prescrito, você não precisa dizer o que foi que deu origem ao cheque. Afinal, o cheque não é um título causal, só faz corroborar o conceito do que seja cheque. Não precisa dizer o que deu origem ao cheque. Coloquei aqui uma observação. Também pode se dar para outros títulos prescritos, como nota promissória, duplicata com aceito ou protestada com comprovante de entrega de mercadoria, desde que sejam observadas as seguintes súmulas. Também na parte de título de crédito em espécie, a gente vai dizer o que é duplicata, com aceito e tudo mais. Gente, eu sempre digo o seguinte: de todas as disciplinas de civil e de empresarial que eu leciono, a maior dificuldade que eu acho não é a disciplina mais difícil de maneira alguma. Mas a disciplina que eu acho mais difícil o professor decidir por onde começá-la é título de crédito. As outras disciplinas todo mundo começa pelo mesmo lugar, mas título de crédito não é. Título de crédito você vai ter professor que vai preferir começar pela parte geral. Tem professor, que é o meu caso, tem professor que começa com os títulos de crédito em espécie, porque um assunto vai puxando o outro. Mas ao final a gente vai ter visto tudo. Então a ordem dos fatores aí não vai absolutamente alterar o produto. Súmula 503. O prazo para ajuizamento de monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora e raciocinem comigo. O prazo para execução do cheque é um prazo de 6 meses. Tá? Depois a gente vai, como eu disse, dizer como se conta esse prazo. O prazo para a monitória, ele vai ser quinquenal, tá? Quer dizer, o prazo para a monitória vai ser um prazo de 5 anos. A contar do dia seguinte à data de emissão que vai ser estampada na cártula. Então, deixa eu explicar isso daqui. Vejam só. O que é que essa súmula está dizendo? Por exemplo, se eu tenho um cheque, deixa eu só escrever aqui para depois eu não me perder na data que eu coloquei para vocês. Se eu tenho um cheque emitido no dia 28 de março de 2020, no dia seguinte ao dia da emissão, quer dizer, 29 de março, vai estar correndo um prazo de monitório. Então, aí eu vou até 29 de março de 2025. O prazo ele é quinquenal a contar do dia seguinte à data da emissão. Outra coisa muito relevante. Para que
que se intente monitória, isso também vai servir para a nota promissória, que a gente vai ver aqui. Para que se intente monitória, ela só pode ser intentada, gente, contra o emitente do título de crédito. Execução pode ser intentada contra emitente, contra avalista, contra endossante, contra o mundo todo. Monitória, quer seja em cheque, quer seja em nota promissória, só pode ser intentada em razão do emitente. Monitória não pode ser intentada contra avalista, contra endossante, é somente contra o emitente. A súmula irmã da súmula 503 é a súmula 504. O prazo para ajuizamento de monitória em face de emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Não sei se vocês prestaram atenção, mas essas duas súmulas, elas são quase repetidas. O prazo para se ajuizar monitória de cheque, nota promissória, 5 anos. O prazo é o mesmo. Em ambos os casos, o título tem perdido sua força executiva. Isso é o mesmo. Só que o cheque perde a força executiva com 6 meses, a nota promissória com 3 anos. Isso é a mesma coisa. A monitória ela só pode ser intentada contra o emitente. Isso também é a mesma coisa. Só tem uma diferença entre as duas súmulas. Não sei se vocês ficaram atentos para esse detalhe. No caso do cheque, a súmula diz que o prazo de monitória é do dia seguinte à data de emissão. No prazo da nota promissória, é do dia seguinte, gente, ao vencimento do título. Por que essa diferença entre as súmulas? Porque o cheque, a gente também vai falar da história do cheque pré-datado, mas ainda não é esse momento. O cheque, pela lei do cheque, ele é ordem de pagamento à vista. Então, o cheque, pela lei do cheque, não tem data de vencimento. Por isso que o interregno da contagem de início do prazo é diferente. No mais, as duas súmulas têm exatamente o mesmo conteúdo. Fica atento, porque prova adora pegar aí vocês nesse mínimo detalhe. Então, em relação ao cheque, do dia seguinte à data de emissão, em relação à nota promissória, do dia seguinte ao dia do vencimento do título de crédito. Daqui a pouco eu volto com as outras súmulas.